Agra... Eu acho que pode me cortar da imagem, não faço questão de aparecer. Não está aparecendo, então ótimo. Já a pessoa começa a ver no YouTube, olha, nossa, estão muito aparecendo. Brincadeira à parte. Realmente não está aparecendo. Geralmente não está aparecendo. É uma coisa, assim, no vídeo. Primeiramente, uma boa tarde a todos e a todas, todos estão aqui de modo presencial, online, nossos colegas ali, não sei se tem alguém diferente fora, mas sejam todos bem-vindos a mais um Belos Virtuais. Já tiramos foto, já. Essa é a nossa última edição do ano, né? Do ano de 2022, a gente teve diversas outras discussões ao longo dos meses e a gente vai finalizar agora com a professora Daniela Iabeta, professora atualmente aqui do curso de História na UFES. É uma professora nova aqui, né, que eu tive a oportunidade de ter aula e espero que eu possa ainda, se mais que vem, eu vou me enviar em alguma cadeira sua, mas sem mais delongas, apresentar a professora. A professora Daniela, ela tem uma vasta produção, né? Ela é formada na UFRJ, ela tem mestrado na Unirio e doutorado na Universidade Federal de Fluminense. Então, é um prazer estar aqui com você, com uma formação assim tão rica, né, que pode agregar também, né, fundamentalmente na nossa formação enquanto licenciados, enquanto professores, né, em sala de aula, e também com um assunto tão pertinente que é a luta quilombola, né, atualmente no Brasil. Então, através da sua parceria com o projeto Coinonia, que a gente teve também o prazer de conhecer através da Semana Acadêmica, que foi uma fala incrível, e gerou essa curiosidade, né, e esse interesse da gente poder dialogar assim, um pouco mais próximo, né, sobre as suas produções, as suas parcerias, né, e suas... A minha primeira mediação, estou aqui falando isso porque... Então, uma outra coisa interessante que gostaria de mencionar é sobre a pesquisa sobre o Quilombo de Marambaia, né, que a professora tem uma produção muito interessante relacionada à luta, né, que possui um conflito histórico, né, junto com a Marinha na ilha, né. Então, eu acho que a professora ela vai poder nos auxiliar, né, a nos aprofundar nesse processo da luta pelo reconhecimento das lutas quilombolas e pela titulação de suas terras, né? Até mesmo para adentrar um pouquinho nesse conhecimento aqui no Rio Grande do Sul, que às vezes é tão superficial. Então, sem mais delongas, te passo a palavra. Obrigada pelo convite, obrigada por me receberem tão bem e por poder falar do meu trabalho, né? Então, parece que é uma coisa natural, mas não é, né? Então, você chegar no lugar e poder falar sobre um trabalho que eu desenvolvo há muitos anos, né? E dividir e aprender também com vocês. Então, eu agradeço demais o convite, fico muito feliz, estou muito feliz de estar aqui. E fico mais feliz ainda de saber que me motivou foi a minha fala sobre o Atlas, né? Que a gente fez na Semana de História, que os meninos convidaram. Então, é sinal de que realmente a gente tem o que trabalhar, a gente tem muita coisa para fazer junto aqui, no Rio Grande do Sul, que agora é a minha nova casa. Sim, eu sou do Rio de Janeiro e passei lá a minha vida toda. E estive por 4 anos em Rondônia e vim para cá. Estou muito feliz e muito animada para começar a trabalhar, né? Porque, diferente da minha experiência no Rio de Janeiro e da minha experiência na Amazônia, aqui o Rio Grande do Sul é o estado que
que mais tem comunidade remanescente quilombo perto dos 2 onde eu vivi. Então, é um desafio muito grande e contar com a universidade, com os alunos, né, para mim é essencial. E com os próprios quilombolas que eu até conheço mais do que conhecer vocês aqui, né? Então, vamos tocando. Então, sempre os meus agradecimentos, né, e a minha alegria de estar aqui. Quando eu vi a chamada, eu fiquei pensando, o que eu vou... Eu já falei do Atlas, tem que botar o microfone, eu já falei do Atlas, já expliquei como era, né? Então, quando eu vi a chamada sobre falar sobre a luta quilombola, né, assim, é muito difícil, assim, eu não sei se eu tenho propriedade suficiente para falar da luta quilombola exatamente, né? Eu acho que o meu trabalho nesses anos, né, eu comecei a trabalhar com adolescentes quilombo, eu era da graduação, assim como vocês, né, é um trabalho que eu comecei ainda na graduação, e como tudo na minha vida, se eu não estiver envolvida e apaixonada, eu não vou conseguir continuar, eu não vou fazer. Né? Então, eu acho que é por isso que depois de tanto tempo eu continuo envolvida, eu continuo trabalhando, não vejo... Eu posso fazer outros trabalhos, mas eu não me vejo longe da temática quilombola, porque eu já não sei mais me distanciar dela. Apesar de tudo isso, né, já são 17 anos acompanhando, não me sinto exatamente, não me sinto na posição de poder falar da luta, né, dessas comunidades. O meu lugar nesses 17 anos é como uma... E no meu lugar, né, e foram vários lugares, né, mas lugares como graduanda, né, mas nunca como uma quilombola, efetivamente. Então, eu sempre me vi como uma parceira na luta pelos direitos deles, né. O meu trabalho precisava ter ele precisava... Eu acho que, assim, eu mais jovem, até a minha expectativa era até muito diferente do que a gente acaba vendo na realidade, né? Mas ele precisava ser útil também para aquelas comunidades, não só para a universidade, não só, né, para me formar, para, né, virar mestre, doutora, que é tudo isso que a gente vai acontecendo no tempo que a gente vai trabalhando. Eu precisava que... Eu sempre tive eu sempre me coloquei nesse lugar, né, como alguém que está na luta pela garantia dos direitos, assim, e apesar de mesmo não sendo quilombola, era o meu lugar de atuação junto deles. Então, acho que o lugar da história, estou falando tudo isso por quê, né? Porque o lugar que eu conto da história é diferente, sabe? Assim, é de quem está acompanhando, de quem algumas restrições que eu vivi, que eu posso contar aqui para vocês, assim, elas foram nesse sentido, no sentido de que eu sou uma mulher branca, uma pesquisadora, né, do quanto que eu ia acessar. Então, são restrições diferentes das deles, né, e certamente as deles muito mais violentas no cotidiano. Então, e aí eu escolhi, né, como é que eu posso trazer para eles, para contar um pouco sobre esse meu percurso junto às comunidades, desse trabalho junto às comunidades. E aí sim, eu acho que faz todo sentido eu contar o caso da Marambaia, né, que foi o caso que tomou a grande parte da minha vida, né, que me formou como historiadora, que me formou como professora e que me fez participar e que me fez botar o meu trabalho em jogo para a garantia dos direitos, né? É quase... Se isso não tivesse sentido, para mim, mais nada tem sentido. Né? Então, parece besteira falar isso daqui agora, mas é que às vezes a gente escuta assim, não é bem assim, você está fazendo um trabalho de militante, não de acadêmico, né? E eu me importo um pouco com isso, eu fico muito orgulhosa. Que bom que estão achando que é isso, né? É sinal que eu estou incomodando. Então, aí eu vou recuperar um pouco, já posso falar, gente? Porque eu falo também, não. Se vocês não me cortarem, eu falo, né? Não sei como é. Fala, assim, às vezes eu tô quieta, porque até parece que eu tô mal. Não, gente, eu só tô quieta um pouco. Aí eu quero. Porque teve um dia, eu estava no seminário semana passada, às vezes eu estava meio quieta, as pessoas diziam, não, você está quieta, não, calma, eu estou pensando. Não é nada demais. Mas enfim, e aí eu contar o trabalho da Marambaia,
Eu já falei um pouco, né? Falei até, não vou recuperar tudo que eu falei lá no dia do OK, vou recuperar o OK no final, porque eu acho que a gente pode sim trabalhar com a seriedade que eu quero, que eu muito não quero. Eu comecei a trabalhar com a Maravilha a partir de uma experiência minha de estágio, né? Aqui vocês todos são das licenciaturas, PET, também, né? Mas eu não sou licenciada, eu não fiz licenciatura na UFRJ, mas eu fiz estágio, assim, não era obrigatório, bacharelado. Eu confesso que eu não tinha muito a clareza que vocês têm hoje. Eu acho que não sei se eu perguntei exatamente isso, porque as outras pessoas da minha geração não tinham muito essa diferença, assim, e acabei pagando o preço caro. Se eu ia fazer licenciatura, se eu ia fazer bacharelado, não foi uma coisa decidida, tipo, eu não quero fazer licenciatura, mas não rolou para mim, né? E eu fui fazer o bacharelado, que não tinha obrigatoriedade de fazer estágio, né? Mas eu tive a oportunidade de estagiar numa organização não governamental que funcionava lá da minha casa. Eu sou vinculada a ela até hoje, né, que é quem administra o site, e eu já estou lá há 17 anos, desde que eu não tenho nunca mais sair. E lá eu comecei a ver assim, qual era o trabalho que eu ia fazer. Né? Ele estava querendo, na época o coordenador era um antropólogo, né? Eu sempre falo o nome dele, que é professor da Unicamp, que é José Maurício Sormuti. E aí ele não estava naquela época, estava essa economia também, então ele estava querendo estagiários para trabalhar com os processos de comunidade adolescente quilombo que ele acompanhava no Rio de Janeiro. E a essa altura, em 2005, eram tipo 15 comunidades. Hoje a gente tem mais de 50. Então, o que a gente acompanha, eu lembro bem do mapa do Rio, e marcadinho de tinha quilombo. Eu estava ali, era aluna da graduação de História, como muitos de vocês. Tinha aula com professores, né, tive a oportunidade de ter aula com grandes referências, como aqui também, né, graças a Deus a universidade, graças a Deus, eu não posso falar o nome de graças a Deus, ninguém está dando a Deus, mas a universidade se expandiu, né, e a gente tem grandes professores, né, em várias regiões do país, mas eu peguei um momento em que ainda era uma pequena parcela, né, que podia frequentar a universidade, certamente ela não era feita para mim. Então, quando eu cheguei lá, eu tive aula com o Flávio Gomes, né, que um grande especialista em quilombo, né, e eu entendia bem, né, assim, eu entendia o que era o quilombo, né, todo o debate que estava em torno do quilombo, de uma nova forma de olhar as comunidades quilombolas, já no período da escravidão no Brasil, mas eu não tinha. Obrigada. Eu não tinha em 2005 nenhuma informação que na minha cidade existia uma comunidade adolescente quilombo. Não conhecia o decreto, não conhecia, não era algo que também muitas vezes falam, a gente não fala aqui na universidade, mas nós também não falavam para mim, não. Sabe? Ali naquele minuto, naquele momento, não. Não era por falta de competência, de conhecimento dos meus professores. Eu acho que era bem ainda uma leitura do que a gente vai discutir dentro da universidade sobre questões do movimento social. Acho que tinha mais a ver com isso, sabe? De vamos tomar partido, ainda tinha muito isso presente. Eu ainda não acho que diminuiu bastante, diminuiu demais. Agora a gente está falando sobre isso. E aí eu vi que tinha muita comunidade nesse quilombo, eu não estava entendendo direito o que era aquilo. Ele queria, quem podia e é interessante falar, quem podia se encarregar, se candidatar, né, ao estágio. Quem me levou ao estágio fui eu, essa é a parte que todo mundo sabe, eu fiquei, né, que era da história, e uma outra, que hoje é professora, ela fazia um curso de Direito, e ela é doutora em Direito, e hoje ela é professora de Direito, mas no curso de Serviço Social da UFRJ. E a outra menina era uma advogada. Eu disse, que raio que são, que as duas, né? O que a gente vai fazer aqui? Um antropólogo, uma advogada, uma estagiária do direito, outra da história, eu não estou entendendo qual é o problema que está tendo aqui. E aí, com o tempo que eu fui ver que tinha tudo a ver, eu e a Guilherme trabalhando, né,
Tanto é que é uma outra pessoa também, que até hoje a gente divide vários pontos em comum, a gente sempre está buscando trabalhar juntos, desde o tempo que a gente foi estagiária lá. E aí eu fui ver, ué, por quê? Porque essas comunidades, na época 15, né, elas todas estavam vivendo conflitos no judiciário pela garantia do território que elas viviam. E como que esses conflitos se desenrolavam? Claro, todos esses 15 casos eles são bem específicos, assim, eu vou fazer um panorama geral. Por que era importante ter essa combinação interdisciplinar? Porque a maioria desses processos, esses processos quando chegam no judiciário, eles questionam a própria existência histórica dos grupos. E questionam essa existência histórica dos grupos, remanescentes de quilombo, que estão buscando a titulação, todos contra-argumentando, né, quem tenta expulsar, justamente o fato deles não terem sido comunidades quilombolas, como a gente pensa em quilombo, quando a gente fala de Palmares, por exemplo, que é o que mais vem à cabeça, né, na história que eles estão contando. Então, isso colocava ali no judiciário uma forma de deslegitimar o argumento deles, que aquele território era deles. E aí, ao fazer isso, como que o judiciário... Como que isso acontecia na prática, né? A gente tinha ali os antropólogos das ciências sociais, de forma... também estou falando público, né? A gente pode até dar nomes, também de quem são as pessoas que estavam, né? Desde 95, 90, na luta pela garantia dos direitos e da leitura de um processo que permitisse uma aplicação do decreto 4830, do artigo 68. Mas que os antropólogos que tinham uma vasta experiência já, né, na questão indígena, junto com as comunidades, fazendo uma leitura sobre quem são essas comunidades remanescentes de quilombo no tempo presente, né, as tentativas de expulsão, as comunidades contando aí sim, né, a trajetória deles, a história, o passado relacionado à experiência da escravidão e do pós-abolição e o que aconteceu depois, porque vocês pensam também que acaba e não acaba, né, o quilombo é a prova disso, que é o tempo presente. E os historiadores discutindo que experiências de aquilombamento, elas são diferentes, sempre foram diferentes, e que a gente tem um modelo de Palmares, mas que foi um modelo, existiram outras diferentes experiências ao longo do período da escravidão, que precisam ser consideradas. E tem o judiciário ali tentando mediar tudo isso, né? De um lado, uma posição mais conservadora, né? Dizendo que o quilombo é aquele que está isolado, e de outro, que aí é muita formação garimpo, por isso que ela estava ali, dizendo que não, a gente tem que interpretar qual é o sentido que tem que ter presente. Então, era esse o cenário. E é esse cenário que continua. E dentro desse cenário, eles conseguiram um projeto que trabalhava com dessas 15, ia trabalhar com 3 comunidades exatamente, né? Uma era a comunidade do Alto da Serra, que fica no município de Elitz, lá no Rio de Janeiro. Outra era a comunidade de Preto Forro, que fica no município de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, área de região dos lagos, perto de Búzios, que o pessoal conhece mais, né, e tal. E outra era a Ilha da Marabaia, que fica no norte do estado, né? Na região próxima Angra dos Reis e tal. E por que eu fui trabalhar com a Marabaia? Primeiro que, naquele momento, em 2005, era o momento em que o conflito da Marabaia estava no ápice, no auge dos jornais, né? Então, além de mobilizar ele mobilizava diferentes atores, né? Dentro da universidade, dentro da academia, antropólogos, sociólogos, historiadores, né? Além de mobilizar também o judiciário, né? Vários agentes do direito,
Aí também mobilizou muito a imprensa, né? Então, era político de forma geral, mas assim, então, era o quilombo que estava mais, não que os outros não sofressem, mas era o que estava mais na mídia naquele momento, e justamente por conta do conflito do território que eles travaram, né, que era com a Marinha do Brasil. A área onde o quilombo existe é uma área que pertence à União, e a União tinha cedido desde a década de 70 para a Marinha do Brasil também estar ali, então a briga era baseada nisso. Esse foi um dos motivos. Eu poderia, com certeza, ter estudado o Alto da Serra. Tem gente que estudou, eu indico aqui um livro do sociólogo André Videira Figueiredo, que é professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, um trabalho que eu sempre digo, porque não só por ser sobre a comunidade de Alto da Serra, mas que é referência sobre como uma comunidade entra, né, no caminho quilombola, esse é o nome do livro dele, é como que há o processo de decisão da comunidade para se tornar remanescente de quilombo, né? E Preto Forro também poderia ter estudado, mas teve gente que estudou, né, também, e aí tem o trabalho da Alessandra Tosta, que estudou sobre Preto Forro no Museu Nacional, e tem um trabalho, agora eu vou esquecer, que veio na cabeça do meu coração. Bom, enfim, mas são comunidades que têm pesquisas feitas, como a Marambaia também tem, né? Além da minha. Mas o que também me fez escolher a Marambaia era que naquele cenário, como eu estava e vinha de uma formação da história, né, estava na graduação e tal, quando eu conheci as comunidades, a que mais me remeteu, e a historiadora tem esse problema, né? Eu já não acho que é um problema não, mas vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. A que mais me remeteu a um período distante daquele que a gente estava vivendo era a Marambaia, porque as outras questões, acho que não, porque o Preto Forro também, mas assim, eu acho que tem tudo a ver com o cenário, onde essa Marambaia estava envolvida com a história da Marambaia, que os quilombolas da Marambaia contam, é a história do tráfico ilegal do Brasil. E eu acho que teve hoje em dia, dia 6 de dezembro, e foi dia 4 de dezembro de 2005, a primeira vez que eu estive lá. E eu acho que foi ali que eu decidi que eu quis estudar Marambaia, porque fazer a viagem até a ilha, e foi um momento em que estavam me explicando o que era aquele lugar no século XIX, e eu já tenho uma imaginação muito fértil. Então, chegar ali e ver como que era difícil em 2005 chegar até lá e pensar naquele cenário do que era em 1850, né, e do que era o tráfico para o Brasil ilegal do ilegal, né, porque eram processos de depois de 1850, de 4 de setembro de 1850. Aquilo me tomou a mente e eu decidi que era ali que eu ia, era com aquela comunidade, diferente das outras três, que eu ia estudar. E aí eu fui ouvir a comunidade, assim, meu trabalho lá era muito, além de acompanhar as demandas do tempo presente da comunidade, meu trabalho como estagiária, junto com a Aline, o meu trabalho da Aline, a Aline se ocupava mais das tensões, né, que voltavam, que eram discutidas no judiciário, e eu trabalhava nos arquivos, onde o judiciário questionava. Então, aquilo tudo tinha que funcionar de uma forma bem organizada, né? E aí, enquanto ela lia os processos, eu ia para o arquivo. E aí, nisso de ir para o arquivo, o quanto que eu consigo, quanto que eu poderia conseguir sobre a Marambaia, para poder, de alguma forma, não que eles precisassem disso, né, porque eles são donos da história deles, mas a gente precisava construir um acervo, construir uma base de documentação onde aquelas histórias que eles contavam do tráfico, a gente conseguisse encontrar exatamente o que realmente havia acontecido. E aí a gente foi encontrando, eu fui encontrando os arquivos da
por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A gente andava na ilha, e a ilha a ilha, na verdade, a ilha é uma restinga, né? Ela tem uma ligação com o continente, só que ela não é, a gente não entra por ali, porque a ilha estava dividida entre Marinha e Exército e Aeronáutica, e essa parte da restinga pertence ao Exército. Uma pequena parte à Marinha, a Aeronáutica, e a maior parte à Marinha. A gente não entra por ali porque ali é área de treino, tem explosivo, né? Ninguém entra por ali, ninguém. Então, só quem é militar e tem acesso, né? E essa parte da restinga, ela pertence ainda ao Rio de Janeiro. Mas a ponta dela, que a gente chama de ilha, que é virada para o mar, né? Ela aí já pertence a outro município. Então, a ilha pertence a dois municípios. Você não entra numa ponta, assim, tem até casos quando a gente vai no processo de oficial de justiça querendo chegar na ilha e querendo entrar pela restinga, não consegue entrar, né? Então tem que dar a volta para os municípios, pedir autorização para a Marinha para você conseguir entrar. Aí, e quando eu só andei na parte da Marinha, né? Eu não cheguei às outras áreas. E até a ponta lá é bem comum, assim, antes de fechar a praia, né, que só entra militar, é bem comum até as pessoas irem para lá, é um lugar bonito, e aproveitar para pegar sol, sabe? Muito comum, eu que nunca fiz, mas é muito comum falar assim, eu fui para Maranguaia, geralmente eles vão naquela ponta, eu que nunca fui. Eu fui para dentro daí. E aí, quando eu tava, assim, a gente andava ali na ilha com eles, e eles falaram, olha, aqui é o lugar onde a gente tinha muitas ruínas, né, na ilha. Então, essas ruínas daqui são da casa do Joaquim Breves, que era o dono da ilha, um grande cafeicultor do século XIX, envolvido com tráfico, né? Era comentador, aqui era a casa dele, mas existiam outras casas aqui espalhadas pela ilha, onde eles ficavam escondidos. Aqui eles eram desembarcados ilegalmente, mas tinha um grupo que vivia aqui, que recebia eles, cuidava deles, tratava como uma enfermaria, tinha enfermaria, isso tudo era a memória deles. Tudo isso a comunidade conta até hoje. O que eu estou contando aqui, se a gente pudesse ir para lá, vocês vão ver contando tudo isso até hoje, né? Então, onde ficava a enfermaria, onde chegava, aqui naquela ponta da praia do Sino, era onde os navios desembarcavam, que lá tinha o sino, que quando tocava o sino avisava que tinha repressão perto, para que eles não pudessem desembarcar, ou então que tinha navio chegando. E que não tem mais o sino lá no bairro, não tem mais o sino na ilha, mas eles escutam o sino tocar até hoje, quando vai dar algum problema. Então, assim, era isso. E aí, quando a minha tarefa, por isso que eu gosto bem de marcar, né, mais do que contar a experiência que eles viveram, eu acho que o que eu fiz ali como pesquisadora, na minha formação a minha formação como historiadora, era como que eu encontro o que eles estão falando, né, não para validar, né, mas para poder, inclusive, lutar no judiciário e tudo mais sobre o que eles estavam falando. Porque a palavra deles não vale? Claro que vale demais, né? E certamente não foi, hoje a comunidade é titulada, não foi um documento que eu ou qualquer outro historiador que a gente encontrou que deu a garantia de território para eles. Não foram eles. Foi a palavra deles que fez com que garantisse. Né? Senão, a gente sempre precisaria do documento. Não. Tudo isso que eu estou contando é o que enriquece a gente como historiador, porque a história da Maranguaia é a história de um país que desrespeitou as próprias leis, né? Desrespeitou o tráfico e se fundamentou e se construiu assim, né? Desrespeitando o que a própria lei determinava, e isso implica não só na questão quilombola, mas em outros aspectos do nosso cotidiano que a gente discute até hoje. Não foi um documento, acho que isso também é bem importante, né? Porque se fosse um documento só, se a gente estivesse falando disso, a gente não teria tantos conflitos judiciários, né? Tem uma outra comunidade, que eles falam que são irmãs, né? Porque quem era o proprietário lá era o irmão desse da Maranguaia, que é a comunidade do Bracuí. Ele, inclusive, esse ex-proprietário, ele deixou as terras do Bracuí em testamento.
para que lá continuou a viver. Esse testamento nunca foi cumprido. E aí, na década de 90, eles entram, né, eles passam a ser expulsos. Estou falando isso para dar dimensão do documento, que é importante para a gente, como historiador também. E aí, passam a ser expulsos e tudo mais, e eles provam, mas eu estou aqui porque eu sou descendente desses daqui que herdaram através de um testamento que nunca foi cumprido. Se fosse só questão de documento, estaria resolvido, né? Não estão titulados até hoje. Então não é só o documento, mas é a junção de tudo isso que tem que funcionar, né? O que vale mesmo é a história que eles contam. Mas voltando, e aí esse meu trabalho isso foi me encantando cada vez mais, em poder ver os processos eu trabalhei nesse primeiro momento, foi a minha dissertação, que eu não falava exatamente do conflito deles como uma comunidade adolescente quilombo. Eu fiz a dissertação que eu estou fazendo um pouco aqui, que sempre foi muito importante para mim. Eu acho que até nas minhas aulas, às vezes eu não espero que eles entendam. Eu falo assim, eu estou falando, né? Eu estou falando isso porque para mim não tem serventia nenhuma se eu ficar falando aqui de século XVII, XVIII, XIX, e vocês não entenderem. Estou falando verdade, né? Eu quero que o meu aluno entenda. Eu quero não, eu esgano eles mesmo. Eu falo, vocês vão entender que se isso daqui não ajudar vocês a entender esse mundo aqui, a gente está perdido. Então, eu contava na dissertação, era isso, né? Olha, eu cheguei num conflito, né? Eu cheguei nesses processos de tráfico de africanos escravizados ilegalmente do século XIX para o Brasil, porque isso está sendo discutido agora, em 2005, no Judiciário. Assim, não havia uma resposta certa ou errada para o Judiciário. Há uma resposta certa e errada para a gente. A gente está errando para caramba. Então, era essa a minha motivação, né? E dali eu fui trabalhar com os processos, que aí eu posso contar um pouco para vocês, que aí sim diz, né, tem a ver com a luta deles, né, e porque esse é um dos argumentos da Marambaia. Na verdade, é a sustentação da Marambaia, né, eles se apresentam como uma comunidade que nasceu por conta da experiência do tráfico ilegal ali, né. Era uma fazenda que recepcionava os africanos recém-desembarcados ilegalmente para o Brasil. Isso significa desembarcados ilegalmente depois da lei de 7 de novembro de 1831 e que se intensificou de 4 de setembro de 1850. O tráfico continuou ali, apesar da primeira proibição e das novas dos novos critérios para se reprimir o tráfico, mesmo após 1850, que é a lei que fica mais conhecida para a gente como a lei para inglês ver, mas não é ela quem proíbe é de 1831. E ela só estipula novos critérios, e entre esses novos critérios era a Auditoria Geral da Marinha, por isso que eu encontrei esses processos. Então, só para vocês terem uma ideia do que era, entre dezembro de 1850 até fevereiro de 1851, eu encontrei 3 processos só sobre a Ilha da Marambaia, tá? Vocês encontram de outras regiões do Brasil ali. Não era só lá que estava acontecendo. É isso que eu quero dizer, né? E cada uma dessas apreensões pode totalizar em 2 meses, primeiro 290 africanos desembarcados, depois mais 300 e pouco, depois mais 400 e pouco. Isso vivos, que foram presos e esperaram o julgamento. Então, se a gente pensar, enquanto atravessaram o Atlântico, a estimativa é que ter 300, um navio com 300, outro com 400 e outro com 500. Então, continuava, né? Ali continuava. Esses processos, eles estão disponíveis para quem quiser pesquisar no Arquivo Nacional. Como eu falei, não tem só na ilha da Marambaia, tem na Ilha Grande, tem no Cabo Frio, tem em outras regiões, tem em São Francisco de Itabapuana, que é a fronteira do Espírito Santo, mas tem em outras regiões do Brasil, tem na Bahia,
qualquer lugar escondido e com possibilidade de desembarque e para posterior redistribuição de quem estava desembarcado, com certeza chegava. E a gente encontra nesses processos esquemas montados. Tipo, você vai desembarcar na fazenda tal, pisque 3 vezes, assenta o não sei o que lá. Eram esquemas que eram distribuídos para o Brasil continuar recebendo africanos desembarcados para trabalhar, né, mesmo após a proibição do tráfico. E isso repercutia no tempo presente, por quê? Porque tudo que eu estou falando, eu vou no século XIX e volto. Mas o que estavam falando no tempo presente? Quando a comunidade falava que ela era uma comunidade adolescente quilombo e que a história dela remete à experiência do tráfico, eles diziam, eles estão mentindo. Porque o Brasil acabou com o tráfico em 1850. Logo, ninguém nunca mais chegou ali. Mas era mentira. E o que eles contavam, isso era verdade. Não só contavam sem... Eu fui olhar o processo. Eles contavam que eles guardavam na memória de quem um contava para outro, de onde, inclusive, desembarcavam. Se você, quando vai olhar o processo, bate direitinho. Então, mais uma vez, gente, é isso que é a matemática do... Olha aqui como eles estão mentindo logo o território deles. Não, não é. Isso tudo é um movimento coletivo e que eles estão ali na luta de tudo, sabe? Bom, a Maria hoje é titulada, mas ela não é titulada porque eu encontrei isso, porque, sabe? É muito maior do que isso, né? É muito maior do que isso, porque senão era para todo mundo ser titulado. Isso que eu estou querendo dizer. E não é. A gente tem pouquíssimos titulados no Brasil. A gente tem, hoje... a estimativa de 5 mil comunidades adolescentes no Brasil, 3 mil e pouco no processo aberto, 150 titulados. E eu tenho certeza que nenhum deles está mentindo. E tenho certeza também que tem historiadores no Brasil todo, antropólogos, pessoas que acompanham, né, parceiros de luta dessas comunidades, que não são quilombolas, mas que estão ali, né, a Coronia é uma instituição que presta assessoria, inclusive, isso que eu estou lá no tempo. Eu tenho certeza que, se fosse, não é por falta de documento, o documento a gente vai conseguir encontrar, né, mas a própria disposição do Brasil, e que ficou muito pior nos últimos anos, sobre o que titular, não titular, quem são esses grupos ali, nos últimos anos, esses grupos foram os que mais sofreram. E aqui, tanto é que a gente passou por um governo declaradamente que dizia que não ia titular. Mesmo a água, não pode ter. Mas mesmo antes não era fácil, né? Com certeza, muito mais diálogo para todos nós. Quem é quilombola e quem estava trabalhando junto. Então, essa foi a primeira fase, né, dos processos e do tráfico. Quando eu concluí a dissertação, de alguma forma, assim, ela chegava, assim, tudo que era produzido, tudo que é. Eu estou dando meu exemplo, mas não sou só eu. Isso é muito importante marcar. Tudo que é produzido sobre quilombo, e uma indígena também acontece isso. Tudo que é produzido sobre quilombo, a gente tem que ter uma atenção, inclusive, redobrada, né? Porque essas lutas permanecem no tempo presente. Então, o que a gente vai produzir vai chegar, sim, nas esferas de luta pontuais. Né? Então, vai chegar. O que a gente está produzindo vai ser... na hora que alguém está ameaçado de sair, né, e tal, vai chegar. Então, a minha dissertação, eu lembro que ela serviu como uma das peças, respostas do procurador. Aquilo me fazia sentir que, pelo menos, ninguém valia dissertação. Talvez não. A maioria dos nossos trabalhos eles não são livres, né? Mas pelo menos fala assim, mais uma vez, foi o que deu? Assim, não foi. Mas estava tendo a dimensão de que era alguma coisa que a gente podia discutir no tempo presente, que não era algo que tinha passado simplesmente, né? Aquela história que quem é historiador sabe disso, mas muita gente confunde a gente com isso, né? Não vou estudar uma coisa que passa. Se passou, para que eu vou estudar? Né? Se passou, não sabe o que é. Não era. E tudo isso está tão do tempo presente. Eu acho que, como uma pesquisadora de comunidade adolescente quilombo,
dentro da minha experiência, isso para mim foi muito importante, porque eu pude viver isso no meu cotidiano, né? Acho que os outros também, todo mundo tem essa experiência, mas eu falo com muito orgulho dessa minha especificamente, né? Porque quando chegou no final, que eu ia defender o doutorado, né, depois, desde a graduação acompanhando a comunidade, tinha uma sensação horrível dentro de mim de não de ter terminado uma etapa de pesquisa da minha vida, que eu sabia que as coisas iam mudar, e de ter conquistado todos os meus títulos e da comunidade do vestibular. Que um ano depois ela titulou. Isso que eu digo, por causa de mim. Né? Um ano depois, né, longe disso o tempo todo. Né? Então, foi a luta e os diferentes agentes que estavam ali, a própria disposição, acordos, aí tem outros processos, né, que eu acho que até a Aline fala melhor do que eu, essa que é a minha companheira lá do mestrado. Tem textos sobre isso, né? Porque o que aconteceu com a Marinha e com a Marambaia na Comunidade de Quilombo era um conflito que repetia de formas diferentes em outras regiões do Brasil. A gente tem o conflito de comunidade remanescente de Quilombo com Marinha também, na base em Rio dos Macacos, na Bahia, na base de Aratu. A gente tem conflito das Forças Armadas, da Aeronáutica, com a comunidade remanescente de Quilombo, em Alcântara e no Maranhão, muito anterior, inclusive, da Marambaia. A gente tem conflito das Forças Armadas do Exército com a comunidade remanescente de Quilombo, no Forte Príncipe da Beira, e em Rondônia, justamente no lugar para onde eu fui. Então, e lá eu também pude conhecer a comunidade e saber o que estava acontecendo. Claro que eu não fiquei lá 15 anos, né? Eu fiquei lá só 4 anos, e o que eu fiz foi muito mais uma organização, sabe, quando você busca, para você entender o caso, você tem que fazer um histórico, né? Eu tenho só um texto escrito sobre eles. Acho que também foi muito importante para mim, porque o meu avô foi militar do Forte Príncipe da Beira na década de 40. Então, além do caso de ser um caso de um dos conflitos do Brasil entre forças militares e as comunidades remanescentes de Quilombo, tinha essa ligação do meu avô ter vivido ali durante algum tempo e eu ter depois voltado para lá, não, né? Eu voltei, porque alguém da minha família esteve aqui. E eu já não sei o que eu voltei, mas voltei, né? Mas ele foi para isso. Então, mas seguindo, quando eu fui para o doutorado, e a história da ilha, ela avançou um pouco, né? E eu lembro que quando eu cheguei, a grande pergunta que a Hebe Matos, que foi a minha orientadora, fez para mim, talvez ela nem saiba, acho que eu já contei, foi uma vez que eu fui da UF, do graduado, até as barcas chorando, ela falava assim, mas você vai querer o quê? Você pode ir para trás e do tráfico você vai chegar em África, e talvez a minha tese mudasse, né? Totalmente de rumo, porque a gente tinha material para isso, ou você vai querer ir para frente e chegar no momento da titulação, que é o que você mais gosta de falar, né? Ela deixa, mas para mim, abandonar aquela documentação que ia me levar para a África, porque a gente consegue ver as conexões que eles tinham do outro lado do Atlântico para trazer essas pessoas, de forma legal, sempre é bom dizer isso, eu tive que abandonar. Assim, né? Hoje já não me dói tanto, com toda a paixão, foi só na hora, né? Mas depois, dor de amor passa. Mas para mim ali era uma coisa que eu vou deixar. Hoje eu fico feliz. Tem um grande amigo meu que chegou a fazer parte dessa documentação, ganhou 5 prêmios parte. O trabalho dele é muito maior que isso, que é o Thiago Campos. Eu recomendo aqui o livro dele, que é uma tese premiada 5 vezes, gente. Eu nunca vi isso, né? E Império dos Souza Breves. Então, só vi que é o Thiago, que é um cara maravilhoso, meu amigo lá do Rio de Janeiro também, meu vizinho de Irajá. Então, o seguro está produzindo muito. Então, e aí eu tinha decidido seguir, né? Seguir e chegar na titulação. E aí eu fui entrar no debate, né? Olhar como é que era a Marambaia depois da abolição,
depois do tráfico, depois da abolição, depois da monarquia e depois da morte do Brecht. Como que aquele grupo tinha permanecido ali por todo esse tempo, até o tempo presente, né? E como que eles, no tempo presente, utilizavam, né, eles passaram a acionar toda essa memória que eles tinham sobre a experiência da escravidão e do pós-abolição pela garantia do direito deles permanecerem ali, enfrentando as violências que eles enfrentavam no cotidiano, né, de guerra com a Marinha, e utilizando os meios que eles utilizavam de igreja, de denúncia, né, a primeira denúncia que eles fazem é na igreja, né? De que eles estavam sendo expulsos e de como, aí sim, eles conseguem mobilizar uma série de agentes, e eu sou apenas mais uma delas, né? Entre tantos historiadores, tantos antropólogos, tantos sociólogos, tantos pedagogos, pessoal do MST, pessoal da Pastoral da Terra, igreja, toda igreja, não só católica, né? Imprensa, e conseguem mobilizar, e cada um desses sujeitos que eles mobilizaram, né, trabalharam de alguma forma para que aquela garantia do direito das diferentes universidades fosse efetivado. Por isso que eu digo, se hoje a comunidade é titular, foram eles que tiveram essa capacidade de mobilizar tanta gente, né? A partir de uma história que nunca morreu e que pode ser acionada num momento de extrema fragilidade, que é quando eles estavam sendo expulsos dali. Porque com a permanência deles, né, a história que eles contam é que o Breves, antes de morrer, o proprietário da ilha doou as terras, deixou que eles morassem lá, né, vocês podem ficar aí com a terra, mas não deixou, ao contrário do irmão que eu contei aqui antes, que se preocupou em fazer o testamento para deixar para os escravizados da outra fazenda, ele não fez isso, ele deixou ali. E acabou que a Marambaia foi vendida, a viúva dele vendeu e passou por uma série de donos, assim, e ele sempre ali dentro, né, da ilha, até que ela se tornou uma propriedade da União no início do século XX, e passou por uma experiência de escola de aprendizes marinheiros, existiu ali no início do século XX, e começou a receber gente de fora por causa disso, né, jovens que iam para lá estudar. Mas o que faz ela tomar outro corpo, né, e talvez mudar um pouco de cara, que na década de 20, 30, não, desculpa, na década de 30, ali é construída uma escola de pesca Darcy Vargas. O governo de Getúlio Vargas, ele construiu uma escola de pesca lá, ele visitava muito ali, inclusive. Ele é uma figura muito adorada na ilha. Então, e essa escola de pesca foi muito importante, não só para as famílias que continuaram vivendo ali, famílias descendentes desses escravizados, né, e que muitas vezes viviam como livres ali, como libertos, e foram alforriados, sem dúvida alguma, devia ter um grande número de alforriados. A gente nunca conseguiu chegar nessa documentação específica sobre os batismos da ilha, sobre os livros de batismo, que é onde a gente pode ver isso. Essa documentação está com a Marinha, nunca mais a gente conseguiu olhar. Então, mas o Tiago conseguiu se aproximar pelos registros das fazendas, esse outro livro que eu estou falando, a gente consegue ver mais. Mas essa escola de pesca também recebeu muita gente de fora, né? Muitos jovens de outras regiões do Brasil e uma grande maioria do Nordeste. E esse também era um dos argumentos que utilizaram para dizer que aquela comunidade era uma comunidade que tinha perdido a essência. Como é o entendimento de que o quilombo precisa ser algo frigorificado, congelado. Você precisa buscar no tempo presente algo que você imaginou que fosse quando você leu Palmares, né? Que nem Palmares era assim. Então, isso servia para deslegitimar. E eles foram provando que não era assim. E aí, por isso que eu digo, né, como eu, teve outros pesquisadores do campo da pedagogia
que estudou a escola de pesca, tem um trabalho de um grande amigo meu chamado Vladimir Zamorano, que é historiador e estudou a escola de pesca da Vargas. Tem também um trabalho de economia doméstica, que fala sobre educação, que Luciana, Olivia, o nome dela, esqueci o sobrenome, me perdoe, eu não gosto de falar, não vou esquecer, mas assistir e falar para o trabalho da pessoa, eu esqueço, é uma maravilha. Então, mas vocês vão achar, se procurar. Então, foram todos esses. Eu estou falando que para ter uma ideia de como que como que todo mundo vai chegando e vai pesquisando e vai contando muita coisa, né? Não posso deixar de lado também o trabalho do Fábio, que é professor da Universidade Federal Fluminense, do curso de Fábio Mota, do curso de antropologia, que foi um grande parceiro da Marambaia na luta pelos direitos. O Fábio teve uma série de, assim, acho que no campo da antropologia, uma série de trabalhos sobre como eles como eles acionam o artigo 68 em busca da garantia dos direitos, né? Porque essas comunidades, elas nasceram o artigo 68 é uma construção da Constituição de 1988, né, que vai dar o direito às comunidades remanescentes quilombo que estejam ocupando seus territórios. Mas quem são essas comunidades? De que forma que elas ocupam? E aí que começa o conflito. Né? Se você é uma comunidade, a expectativa de ser uma comunidade congelada não é o que a gente encontra na prática. São experiências que passam por histórias variadas e não exclusivas. Então, a história do tráfico não é a única história da Marambaia. Ela não é. Ela tem histórias de aquilombamento também dentro da ilha. Flávio Gomes encontrou episódios de aquilombamento dentro da ilha, coisa que o judiciário também falava era impossível. Se eles moram numa ilha, como que eles vão se aquilombar? Porque se você se aquilomba, você foge para algum lugar distante. Documentos de 1871 estão mostrando que não. Eles se aquilombam dentro da ilha. E com o apoio da comunidade senzala. Era a comunidade senzala que estava escondendo eles e não adiantou o policial para pegar eles, não. Eles não foram pegos, demorou muito. As diligências vão aumentando, porque eles estão escondidos ali dentro. Então, é um entendimento de quilombo que, mesmo no período da escravidão, é completamente diferente do que a gente idealiza e do que o judiciário tinha cristalizado. E essas histórias todas estão lá. Então, a Ilha da Marambaia é a ilha do local do tráfico ilegal, é a ilha do aquilombamento, é a ilha do pós-abolição, onde do pós-abolição falando no sentido geral, de como que elas sobrevivem ali dentro, né, e se articulam ainda para permanecer. Até que chega a década de 1970, onde a Marinha volta para lá e constrói um centro de adestramento, né, hoje mudou, da Ilha da Marambaia, e passa a expulsar as famílias que ali viviam, acionando, né, abrindo ações de integração de posse contra as famílias de forma individual, acusando eles de serem invasores do território. O procurador, Daniel Sarmento, que é professor da UERJ de Direito, hoje não é mais procurador, mas era quem estava no caso na época, né, tinha uma leitura de que o fato deles impetrarem ações de integração de posse de forma individual, e, né, era para que não percebessem, né, não caísse na mão do juiz, que percebessem que alguém estava tentando, na realidade, não era tirar uma família do juiz, estava tentando tirar uma comunidade. Né? Então, e aí é ele que diz, não, porque tem uma aqui, outra aqui, mas olha, eles estão querendo tirar a comunidade. E como que esse caminho também é construído, porque uma dessas ações de integração de posse, ela é implementada contra a dona Zenilda, e ela vai responder à ação, ela vai ser advogado, e também o entendimento do que é o direito, e ter advogado. A gente acha que todo mundo pensa igual a gente, assim, né? Não é. Às vezes tem. Experimenta só falar com a minha avó, é assim, de falar com a avó, assim. Eu preciso de um advogado, eu não estou errado, eu só acho que é só quem está errado que precisa de advogado, né? Só quem está errado, quem deve. Então, e aí a dona Zenilda foi para ação, para audiência sem advogado, sem nada, e quando chegou lá, perguntaram para ela, mas a juíza percebeu e falou, mas
a senhora está vendo o que estou fazendo aqui, que a senhora presta isso, a senhora tem documento? Aí ela diz, eu não tenho posse dos documentos. Não tenho posse, né? Como a gente tem escritura de compra e venda de casa, não tenho posse. Mas eu tenho posse da minha história. E ela começa a tirar da bolsa fotografias, certidão de nascimento, certidão de batismo, que mostra que ela ocupava aquele território há várias gerações. Chegando, no caso dela, inclusive, aos escravizados. Né? E aí, como que a gente diz que esse daí da certidão de batismo, né, é do século XIX, é o meu avô. Aí vinha um judiciário pedindo assim, mas como é que a gente prova que esse documento daí é o que vale no século XIX? Aí o historiador tem que escrever um documento e dizer, olha, no século XIX era só isso que valia, era assim que dizia que você tinha nascido. Isso funciona, Daniela? Se a gente quiser, não funciona não. Entendeu? A gente acha que tinha esse poder de validar, né? Se não quiser, não funciona não. Foi isso que em algum momento resolveu? É isso, não. A gente só vai se fortalecendo e fortalecendo eles, né? Mas que a solução é uma solução processual, não, senão não teria lembrado tanto tempo. Porque eles estão falando da verdade, né? Se a gente for olhar, eu já estou quase conversando com vocês para entender, verdade? Não precisa, basta a boa vontade de você saber o que está acontecendo. Então, mas não, aquilo dali, eu lembro que às vezes vinha uma situação que era, né, que a gente, agora vai ter, depende. Não, vou entender depois. Depende de como que é o perfil de quem está no judiciário, a verdade é essa. Né? E ainda que a gente saiba que precisa, né, todo de um pouco de leis para seguir e tudo mais. Mas a gente tem perfil, gente. A gente tem perfil de atuação. Eu estou falando uma mentira, a gente pode ver aí. No caso da Maranguaia, tem um momento em que 2 procuradores brigam. Um contra o promotor da Maranguaia. E era entre eles. Um que vai defender a estadia da comunidade e o outro que vai defender que saia. E os dois estão utilizando as leis para poder criar ali aquela disputa de quem é que fica e quem é que sai. Então teve esses momentos na ilha, né? E aí essas ações, né, geraram uma ação civil pública, e aqui depois foi suspensa, porque eles resolveram, vamos negociar o território, reclamavam do território, e aí entram outros agentes na disputa, né? Porque o processo de titulação, na realidade, é um processo administrativo que envolve o INCRA, a Fundação Cultural Palmares, ela só tem a parte hoje de certificar, o INCRA, a comunidade e tal. E ela chegou a ser publicada, né? O território chegou a ser publicado, mas depois não foi despublicado, e aí ficou um tempo sem ninguém mexer, um tempo de quase 10 anos, e depois voltam na tentativa de retomar o diálogo, diminuir mais o território que eles pediram para poder titular. Foi nesse espaço de negociação que eu terminei a minha pesquisa e tinha terminado com eles sem titular. Né? E logo um ano depois vem a titulação da Maranguaia. Hoje a Maranguaia é titulada, não é titulada com o território. Que existe um território que eles têm direito, território que eu acho que eles têm direito, né? E tem um território que eles pediram e o território que negociaram. Né? Claro que eu vou achar que eles. É por isso que eu sou quilombola, né? Na minha cabeça, eu queria expulsar e ficar a ilha toda, né? Mas não é assim, né? Inclusive expulsar nem era uma demanda deles, expulsar a ilha, né? Então, nem era uma vontade deles, eles queriam dividir, mas queriam ter a garantia daqueles direitos deles ali, né? De que a área de acesso à pesca, à plantação, a área comum das casas fosse mantida. Eles conseguem chegar a esse acordo e em outubro de 2015 a área foi titulada. Ela é, junto com Preto Fogo, que é a comunidade que eu falei aqui no início, e junto com Paraty, que é o Rio da Independência, as únicas 3 comunidades titulares do Rio de Janeiro são essas. A gente tem quase 50 certificadas e só essas 3 titulares, mais nenhuma.
A gente tem conflito que foi resolvido no judiciário, como o caso de Alto da Serra, não, o caso de São José, que foi trabalhado pela minha orientadora do doutorado, a Hebe Matos, que também tem um trabalho maravilhoso, né, sobre São José, o quilombo de São José. Mas São José, eu não sei exatamente por que não chegou ao final, passou por um conflito no judiciário muito grande, anos, né, que também foi acompanhado por ela. Eu não sou a única historiadora que faz isso, existem vários que fazem, mas na verdade vários novos. A maioria antes que fazia antropologia. Mas eles não titularam de acordo com o artigo 68. Não importa, eu nunca perguntei exatamente por que para eles, mas o que importa é que eles têm o domínio da terra deles, não estão mais ameaçados, né? Não passam mais por situações de ameaça de toda a forma, né? Até ameaça de morte, de tudo, né? Isso tudo é comum nesse meio. Então, aquilo, e aí eu acho que também, se não vou falando, de vocês não vão exatamente o que vocês querem que eu fale, então é melhor eu parar para falar, mas aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem um grupo muito forte da antropologia que acompanha a comunidade remanescente quilombo, né? E o grande trabalho de um historiador, que um pouco antes de mim, defendeu lá na UF também, que é o Rodrigo Weiner, que está em Porto Alegre. Ele estudou sobre a comunidade de Morro Alto. O livro dele é maravilhoso, uma grande produção, assim, todo o trabalho de acompanhamento também do Rodrigo com o Morro Alto, junto com a professora também, Cíntia Miller, que hoje não está mais aqui no Rio Grande do Sul, ela foi para a Bahia, mas continua acompanhando o processo de titulação de remanescente quilombo agora na Bahia, né? Porque nem isso, a gente acaba se deslocando, né, de um canto para o outro. Mas a Cíntia é daqui, é de Porto Alegre, eu não sei se ela é de que lugar exatamente, mas eu quando conheci ela era de Porto Alegre. E então, a gente tem aqui no Sul, tem comunidades também que vivem processos extremamente violentos, todos são, né? Mas assim, alguns que tomaram o noticiário, né? Que é Morro Alto. Morro Alto esteve no noticiário durante muito tempo, né? Que fica no município de Osório. E eu acho que vale a pena vocês conhecerem. Só que é isso, aqui são muitas. Então, para a gente pegar as 100 e poucas do Estado e fazer um levantamento, né? Que é o que eu estou fazendo e é o que eu preciso de ajuda. O Acre vai voltar, eu acho que se não voltar essa semana, eu vou voltar semana que vem. Acho que eu já estou lançando os estados, né? Então a gente lançar todas as comunidades, olhar uma por uma, que é o que eu estava fazendo. Quem é que titulou, quem é que não titulou, quem é que está com o processo aberto no INCRA, correr atrás dessas informações. Com certeza, assim, mas é um trabalho que eu posso fazer sozinha, é o que eu faço na maioria do tempo, com todo o apoio que eu tenho de disponibilidade, mas ele nunca consegue terminar, sabe? Mas eu também não sei se esse é um trabalho que se termina, porque se há 15 anos, 16 anos, 17 anos atrás, quando eu era da graduação, eu cheguei lá e tinham 15 comunidades, hoje a gente tem 50, eu acho que essas comunidades, elas cada vez mais elas vão se apropriar da história e passar a reivindicar os direitos. Então, eu não sei se esse é um trabalho que um dia, talvez o trabalho que eu mais esteja envolvida tenha esse perfil. Eu nunca vi exatamente isso comigo, sabe? E que bom, né? Porque isso significa que, assim como a dona Zenilda e assim como a Marambara se apropriaram, né, e lutaram com as armas que tinham a partir daquela história e foram capazes de mobilizar tanta gente para garantir os seus direitos, que bom, tomara que a gente consiga, principalmente nesse momento agora de virada de ano, pensar que, apesar de todos os processos de violência, todos os ataques que o Brasil sofreu e a realidade desses há muito tempo, mas eu também estou me referindo à parte da universidade, né? Que a gente continue ouvindo essas comunidades, aprendendo história com eles, e acho que é o que mais me move, né? Colocar meu trabalho de uma forma que não fique restrito só à academia. Para mim, isso é o que realmente faz tudo ter sentido. E, mais uma vez, obrigada pelo convite.
deve ser professora. Incrível, a senhora falando mais alto. Aí, perfeito. Então, gostaria de agradecer a senhora, professora, muito obrigado pela fala, muito incrível. Eu queria comentar um fato bem interessante sobre a minha vida. É interessante e é curioso também pensar, né? A minha família ela é descendente de Timor também e tal, mas é algo bem curioso que eu não tenho nenhuma ligação direta com isso, é um aspecto da minha história que eu até ignoro assim, porque a minha família ela saiu ali do quilombo dos Pilões, em Poranga, interior de São Paulo, e meu pai e o meu tio era presidente até 2015, 2018, se eu não me engano. Mas meu pai saiu da religião e meio que ignorou assim, a história, e é bem interessante porque você sempre vai pensar, né? Não é interessante de fato, porque é quase um matamento, assim, bem triste. Mas isso foi algo que ele nunca trouxe pra mim, assim, bem forte, tipo, você tem isso na sua história, assim, então isso sempre ficou muito novinho, assim, pra mim, né? E uma coisa que eu sinto muita falta depois que eu descobri todo esse processo, né, da onde eu venho, da onde vem a minha identidade, o que pode ser o Alex, o que não pode ser também, eu sempre fiquei pensando na questão cultural, assim, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre o que a senhora pensa sobre essa desvalorização da cultura dos quilombos, né? Porque o Brasil é muito forte essa desvalorização da cultura, né? Eu gostaria de escutar um pouco desse aspecto, professor. Alguém tem mais alguma pergunta? Mais um bloco? Então, primeiramente, uma boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Então, primeiramente, agradecendo a fala, é sempre muito bom te escutar. O dia que fez a fala aqui na Semana da História, infelizmente eu estava presente, estava ouvindo, fazendo questões, mas muito bom te escutar. Tem um comentário e duas questões, né? O primeiro é a relevância social que tu coloca no teu trabalho, na graduação, mestrado, doutorado. Acho que para todos nós que estão trilhando o fim da graduação é interessante isso, né? Tanto a relevância científica, a nossa curiosidade de saber algo, mas também o compromisso social. Então, isso é interessante e ficou marcado na tua fala. E uma das minhas dúvidas é o seguinte, né? Você mencionou que é uma equipe interdisciplinar, onde tem antropólogos, pessoas do direito e assim por diante. Na antropologia, principalmente aqui na UFFS, eu faço ciências sociais, mas como exemplo assim, na antropologia, a gente vê muito os laudos antropológicos, né, para educação, titulação de terra. Né? E eu não tenho muito conhecimento em relação à titulação no código, isso também é relevância da tua fala. Então, é um documento da história, mais um laudo antropológico, ou é tudo junto? Eu falo certinho em relação a isso. E uma conceitual, né? Eu faço parte do coletivo Beatriz Nascimento, a Beatriz vai pensar o quilombo urbano, não te li ainda. Eu queria pensar contigo também em relação ao quilombo urbano, se tu usa essa reprodução nos seus trabalhos, porque você também deixa bem evidente que o quilombo pensado a partir de um período mais distante, o quilombo urbano, né? E uma terceira, talvez, que é esse processo de titulação, né? As terras que ficam mais próximas do que a gente diz respeito a lugares urbanos é mais difícil de titulação ou mais fácil, né? Então, e as implicações desses processos judiciais. Então, essas são as minhas questões e já agradeço. Eu posso responder essa minha pergunta, que vai demorar agora. Então, vocês só mandaram pergunta pesada, para a gente responder essa pergunta, depois a gente continua. Então, eu esqueci seu nome, desculpa. Alex, teria que ir lá nos pilões, né? Vamos. Já te convido a fazer o verbete dessa comunidade. Mas, assim, olhar, eu anotei aqui, depois eu vou olhar. Eu acho que essa é a história que a maioria conta, né? Esse licenciamento e depois de nascer para essa história. Eu acho que é um processo normal, sabe? Porque a gente não foi algo que me contaram, mas acho que quando a gente começa a pensar, acho que não te contar foi uma estratégia também, né? Não sempre ruim, às vezes até para não vincular, às vezes para proteger, né?
Acho que mas o importante é que você agora quer saber, né? E eu acho que você tem aí um trabalho maravilhoso pela frente, de conversar com seu tio, que foi presidente de lá, sabe? Você tem um acesso à comunidade, muita gente busca, né? E eu acho que o bacana é quem transita também, todo tempo da minha fala eu tenho cuidado, né, de me colocar que eu não sou trombose, eu sou uma pesquisadora que acompanha os processos, né? Eu não posso falar, eu falo dentro da minha trajetória e do que eu aprendi com eles, né? Mas você, assim, só que existem hoje, né, o Brasil tem pesquisadores que são quilombolas, que estão contando essas histórias, né? E que tem uma produção diferente da minha. E eu acho que o seu lugar, conversando com alguém que descobre isso no momento, que percebe qual é a relevância disso, dá acesso a outros caminhos também maravilhosos, sabe? E que eu ia dizer que você não tem que ser uma coisa ou outra, né? Principalmente você, mas você está envolvido porque eu sou teu avô, que é teu tio. Tô mesmo, é isso mesmo, e exatamente e por isso que vai ficar bom pra caramba, sabe? Porque eu acho que é isso. E quando você fala assim da questão cultural, é uma outra, assim, muitos trabalhos assim, sobre o quilombo do Brasil, a gente tem muitos trabalhos sobre diferentes temáticas, né? Eu acho que a minha é mais com relação, eu estou muito mais preocupada com relação à garantia dos direitos do território, o que não exclui de forma alguma a questão cultural, patrimonial, envolve tudo isso. A partir do momento em que para você ter você vê, né, para você poder, para o quilombo ter sua garantia de existência cultural, ele precisa da territorial, senão ele uma coisa não sobrevive sem outra. Mas eu acho que, mas sim, tem trabalhos que talvez tenham mais essa vertente. Eu acompanhei demais, e tanto até no campo legislativo, a gente também tem, né, normativo, a gente também tem, na própria Constituição de 1988, artigos específicos que estão preocupados em garantir, né, a sobrevivência cultural e material dos quilombos, né, que é o 215, 216, se não me engano. Então, na Marambaia, por exemplo, o que a gente tem? A gente tem o jongo da Marambaia, né? A gente tem festas, a festa do 13 de maio, algumas, então a gente tem outras comunidades, vou dar um exemplo aqui. Algumas comunidades, elas contam que havia jongo no passado, por exemplo. Jongo, vocês sabem porque jongo, às vezes eu falo que eu sei que é bem marcante do Sudeste, né? Aqui do Vale do Paraíba e tudo mais. Então, eles contam que havia o jongo aqui quando eu era criança, mas aí se perdeu. E aí, quando a comunidade começa a se mobilizar em busca da garantia de direitos para se manter no território, o jogo volta. O jogo volta porque eles percebem que o território ele é importante por tudo isso. Né? Ele é importante para a sobrevivência material, cultural, né? É o que planta, é o que onde pesca, né? É onde mora e é onde se diverte, onde canta, onde dança. Então, tudo isso volta. E volta também, a gente tem lá no quilômetro de me lembro de Paraty, por exemplo, Angra dos Reis tinha mais, né? Então, quando eles fazem movimento para a volta, as comunidades do entorno falam, a gente lembra como era aí. Então, é a coisa, assim, é um trabalho em rede que faz com que tudo volte, né? Volte. Então, a bandeira pela garantia da sobrevivência cultural fica junto com a da terra. Né? Então, e aí um pesquisador, um jovem pesquisador, quem está interessado em quilombo, quer aprender mais, muitas vezes escolhe o caminho. Qual é o caminho que mais me interessa aqui para eu conversar com eles? Eu garanto que todos esses espaços vão levar a garantia do território, porque é o medo de perder a terra que faz o medo de não dançar mais, o medo de não cantar mais, o medo de não... Né? Então, não tem como fazer o quilombo da Marambaia aqui. Né? O quilombo da Marambaia, o jogo da Marambaia só vai lá, eles podem se apresentar, né? Mas ele só vai lá. Então, eu acho que é isso. E dentro da parte cultural,
cultural, né? A Hebe mostra bem isso também nos trabalhos dela sobre São José e sobre o Jogo de São José, que pode ser a maior festa de Jogo do Rio de Janeiro, onde todo mundo ia para lá, batia 2, 3 mil pessoas. Então, como que essas coisas estão juntas, como que também envolve um campo normativo também, de garantia de direitos, e como que e uma porta de entrada para você também trabalhar questões, inclusive, discutidas no campo cultural que vão afetar as escolas quilombolas. Tem trabalhos hoje que falam de jogo em escolas quilombolas, né? E aí já dialoga com a educação e tudo mais. Então, é isso. E também envolve patrimônio, né? Patrimônio material e patrimônio material. O jogo é um patrimônio material. E tem algumas coisas, só que tem algumas experiências, eu vou terminar, que às vezes é interessante, porque quando pensa assim, a feijoada, né? Assim, vamos fazer uma festa do quilombo, então vamos fazer uma feijoada. E aí tinha isso que aconteceu muito com os alunos da UFSC. Vamos fazer uma feijoada, e daí eu marcava, não é todo quilombo que quer ir, que quer receber gente, eu ligava para a comunidade, olha, eles querem ir aí, mas eles vão fazer o quê? Uma feijoada? Nós vamos fazer feijoada. E aí o quilombo falou assim, olha, eles vão ficar aqui com uma feijoada, porque é comida de quilombo. Mas o quilombo aqui não come feijoada, eu comi frango com palmito. Então, vou contar que aqui é frango com palmito, é tipo na Marambaia. Gente, eles pescam. Então, assim, eles comem também. Peixe pra caramba, se eu fosse vocês, eu mesmo peixe, é melhor. Então, assim, aí, pô, você quer comer isso? Mas eles não criam mais porco hoje em dia, entendeu? Tipo, criaram uma. Eles estão vivos, as comunidades estão vivas. Então, o problema é nosso. Se a gente congelou na nossa mente que a comida da escravidão é a feijoada. Mas também vocês querem saber aqui desse quilombo que comia? Gente, pra gente era um pouco que fome, que maravilhoso, todo mundo vem pra cá. Então, vocês querem comer a comida do quilombo pra comer? Mas sabe, uma feijoada que ganhando de jeito comprar docinho, entendeu? Então o frango é igual a Marabá, não. A Marabá faz a minha festa da feijoada, porque tem toda essa referência também ao passarão. Eles não proporcionam o que querem fazer, sabe? Mas não precisa explicar muito para saber o que mais se come numa ilha onde tem um monte de pescador é o quê, gente? É peixe. Então, é isso, né? E a própria técnica como eles pescam, que a pesca, qual é a pesca, qual é o peixe que mulheres pescam, que é diferente do peixe que homens pescam. Tem tudo isso diferente, né? Até o trabalho na pesca vai ser diferente, né? Que a garopa, as mulheres pegam mais do que por quê? Né? Quem é que fica tanto tempo no mar, quem é que consegue pegar nas pedras? Isso vai refletir, né, na pescaria, né, no que a mulher e a pesca o marisco, quem é que cuida, que pega as pedras dos mariscos, quem é que não pega, divisão do trabalho deles, né? Então, a gente tem que passar a prestar atenção também. Não sei se eu respondo aqui, tá certo? E aí e aí muda aqui para um monte. Então, eu acho assim, relevância social é o sonho dos pesquisadores, né? Não sou eu que posso dizer isso. Acho que é muito mais uma vontade minha do que eu achar que o trabalho realmente teve isso, entendeu? Eu acho que o tempo todo que eu trabalho, eu penso no compromisso, sabe? Assim, não a relevância, é óbvio que tivesse, né? Mas o tempo todo que eu estou falando aqui, isso é uma fruto bom, exatamente. Eu sou mais uma entre todas aquelas pessoas que estão ali e que estão, se tem essa preocupação. Relevância tem a ver com o nosso ego, que também é bom, gente, né? Mas com o que você gostaria, com os sonhos que a gente tem. Eu queria poder ajudar mais, eu queria poder trazer um documento aqui dessa situação, né? É isso, mas na realidade não é isso. Então eu acho que a gente, na verdade, não é o que acontece. Então eu acho que o que marca o tempo todo, e aí isso eu acho que foi o que ainda, né? O que eu mais tenho, eu acho que é o compromisso, né? O compromisso de estar junto ao movimento quilombola e de ser uma parceira de luta deles, né? Eu acho que é por isso que eu até hoje continuo com a Economia, né? Que é uma ONG que trabalha com as comunidades, prestando assessoria, prestando no combate ao racismo religioso,
do combate ao racismo ambiental. Então, a minha função vem quando o meu perfil, né, de atuação dentro do movimento social, né, como apoio, como alguém que tem um compromisso com as comunidades quilombolas, né? Isso é isso, né? Não só com a comunidade quilombola, como com a comunidade indígena também. A equipe interdisciplinar, eu estava contando de um momento específico, né? De um momento específico que eu cheguei lá, que era aquela equipe interdisciplinar. Mas essa equipe interdisciplinar, ela se manteve sim em vários outros momentos. Eu acho muito comum. Eu fui formada por diferentes equipes interdisciplinares e eu acho que funciona bastante. Porque eu contei naquele momento específico que era um projeto que a gente tinha acabado de vencer, né? Então tinha um antropólogo, tinha o pessoal da história, tinha o pessoal do direito, mas essa equipe interdisciplinar ela vai aparecer sim em outros momentos. E aí, onde você falou, o laudo. O laudo, na verdade, o laudo é o relatório técnico de identificação e delimitação do território. Né? O laudo é uma parte do MPD. Ele não precisa, se você lê bastante laudo, porque você está nas ciências sociais. O princípio da história não tem isso, bastante nenhum, posso dizer. Né? Porque, tradicionalmente, quem fez um antigo laudo, que hoje chama MPD, são antropólogos. Né? E muito por conta do trabalho dele, junto às comunidades remanescentes de quilombo, e pela experiência com a questão indígena, que é o que deixa os dois temas bem próximos, que é a questão étnica. Eles são grupos étnicos. Né? Então você vai olhar os antigos laudos, né, que valem uma peça, mas os RTDs, eles são sim feitos por antropólogos. A questão durante um tempo, esse laudo meio que tinha ainda que os antropólogos não fossem a favor disso, mas como peça, né, ele tinha meio que uma carga assim, a comunidade conta a história, e você faz um laudo como se fosse atestar a verdade do que eles estavam dizendo. Tá? E não é esse o papel de quem está junto, eu acho que não é esse. Eles não precisam da validação de um doutor. O nosso trabalho é usar os nossos instrumentos para transformar aquilo numa peça que possa fazer parte de um processo administrativo, né? A partir do que a gente está ouvindo, né? São conhecimentos diferentes. Mas o laudo antigamente tinha isso. Então, assim, porque quem, na verdade, diz quem são eles. Quem é que diz que é quilombola? É a comunidade quilombola. Quando eles entram no processo de pedido de certificação na Fundação Cultural Palmares, eles contam por que eles são. Né? A gente está aqui porque a gente é quilombola por causa disso. Então, não precisa... Não, estão mentindo. Não. Né? Então, eles chegam, eles reúnem documentos, né, para pegar uma certidão da Palmares, precisa montar uma associação, precisa juntar documentos, precisa ouvir os mais velhos, precisa estar de acordo com quem é que está de acordo, quem é que não está, precisa ter uma história comum. Né? Então, depois de passar por esse processo, e o laudo, ele não tem uma especificidade, eu digo laudo, né, o relatório técnico de identificação e delimitação do território, ele não tem uma... Geralmente ele é uma peça interdisciplinar. Geralmente, né? O da Marambaia E o da Marambaia, eu não participei do laudo da Marambaia. Eu sou depois. O laudo da Marambaia é de 2003. Eu cheguei lá em 2005. Então, mas o laudo da Marambaia, ele foi feito pelo Gisela Sormuth, que é antropólogo. A Marcelota, que é historiadora, tem um capítulo sobre terra. O Fábio Mota, que é antropólogo, tem outro capítulo. Então, assim, eles se dividiram e, assim como eu estou falando aqui para o Alex, que cada um vai olhar uma parte, depende daquela parte que você tem mais domínio para você escrever. De repente, um capítulo cultural podia ser escrito por outro, entendeu? Então, agora ele não precisa. Tem historiador que assina laudo? Poucos. A maioria não é historiador. A maioria são os antropólogos. Você pega um ou outro sociólogo, né? A maioria, acho que 90% são antropólogos, sei lá, 10% você vai ver alguém diferente da sociologia, das ciências sociais, né? Os historiadores são pouquíssimos. Quem não sabe do historiador, tem a Hebe e a Marta, que fizeram a Pedra do Sal.
Então, é assim o laudo. Como parte de um laudo tem, né? Mas pouquíssimos assim, fizeram um laudo. Aí tem alguém que assina, né? Que assina o laudo e tem essas diferenças. A maioria não é. Eu conheço eu nunca fiz laudo, eu nunca fiz laudo, eu trabalhei como pesquisadora em laudo para a comunidade de Paraty, que é a comunidade de Cabral. Eu trabalhei como pesquisadora, mas nunca assinei, nunca fiz laudo, não. E tem isso, né? O laudo hoje ele tem um outro perfil, né? Como um relatório técnico de identificação e delimitação, e que o ideal é que ele seja construído junto à comunidade. Então, inclusive, a comunidade ela pode ajudar a decidir. Não, eu não quero Guilherme, eu quero você, porque é você que está aqui. Se vocês dois não quiserem, né? Isso tudo são possibilidades. Né? Se isso acontece na prática, eu já li contra-laudo, a maioria não contra-laudo. Da mesma forma que o laudo é uma peça pela articulação do território, quando isso vai para o judiciário e eles são contra o território, quem está do lado oposto do conflito, contrata grupos com a mesma capacidade intelectual reconhecida academicamente para escrever contra. Então, o contra-laudo da Maramá foi escrito pelo professor Dalmeres. E aí? Entendeu? Não tem. Não. Aquilo dali que eles estão vendo, não estou vendo nada disso. Só que vale para o processo de titulação? Para o processo de titulação, da Maramá, qual é a peça? Foi o que o órgão fez. Mas, na hora do judiciário, eles vão ter um contra-laudo. Vai cair na mão do judiciário. Aí já foi para outro campo do conflito. Né? No final, não deu certo. A comunidade está garantida. Mas a gente tem muitos contra-laudos. Eu já vi um contra-laudo também encomendado com uma comunidade lá uma comunidade de Santana, né? Que o fazendeiro contratou uma professora especialista em história da África para dizer que eles não eram quilombo, por quê? Baseado em 3 pontos, que eles não dançavam jongo, não eram de comunidade afrodescendente e não jogavam capoeira. E aí? Então, olha a leitura que ela está tendo de quilombo, mas o contra-laudo como peça de contrato, existe ser contrato doutor, né? E faz. Aí que está, mas qual o compromisso social dessa pessoa? Já me ofereceram também para fazer contra-laudo. Né? Mas qual é o compromisso? Assim, você não precisa escutar mais que conversa. Porque aqui tem porque aqui tem uma comunidade de Minas Gerais, porque aqui tem uma comunidade e a gente está aqui com um conflito. Mas eles estão dizendo que eles são o quê? São quilombolas. Então, são quilombolas, tá bom. Você não vai me contratar para esse conflito. Vocês estão dizendo isso. Não tem como. Aí vem o compromisso, sabe? Assim, acho que é aí que é o nosso compromisso. Né? Mas ninguém não viu o dinheiro. Né? Porque é aí que é o compromisso. Isso. Agora, o que eu quero mostrar, existe gente que faz? Existe um monte também. E aí, quilombo urbano. O quilombo urbano tem muito. Por quê? Quando a gente foi. Quando a gente foi não, mas quando pensa lá, né, em 1988, todos aqueles debates em torno, né, do que é quilombo e tal, naquele primeiro momento, já tem muita gente que escreve sobre isso. Não é uma coisa que eu estou falando que está na minha cabeça de não. Mas tem muita gente que. Aquele momento era uma busca de garantia de comunidades negras rurais. Né? Eram comunidades negras rurais do norte, do nordeste, principalmente. Só que, na medida que isso vai para o cotidiano, né, a gente tem que pensar, primeiro, tem gente da geografia aqui, né, que está pensando que eu, né, assim, porque no espaço urbano, o espaço urbano também é uma construção que, de repente, eu sou de uma área do Rio de Janeiro, que é o subúrbio do Rio de Janeiro, que aquilo ali era muito rural. Assim, o espaço rural hoje é um subúrbio do Rio, né? Não tem mais nada, tem um perfil rural. Mas era um mato, né? Aqui no centro da cidade era só aquele circuito ali. Então, a cidade muda. Né? Então, nisso que a cidade muda, o que hoje a gente pode olhar como um quilombo urbano, mas ele foi constituído ali quando ali não era
uma área urbana, propriamente dita. Eles estavam ali vivendo numa área que, para aquela cidade, era rural, entendeu? E ali chegou o movimento. Então, ele se constitui já com esse perfil urbano? Às vezes não, né? Muitas vezes não. Outras sim. Ele já se aproxima, aí vai depender da história de cada um deles. Tipo, outras sim, é uma área num período de expansão da cidade, né? Eles chegaram para trabalhar em obras, né? Tudo mais, e foram ficando, né? Então, e passa também por processo de expulsão, porque isso se tornou uma área hipervalorizada, onde hoje ninguém quer ter quilombo ali, que é o que acontece no Rio de Janeiro com a Lagoa Rodrigo de Freitas, que é Lagoa, quilombo de Sacopano, áreas caríssimas do Rio de Janeiro, que eles escutam no processo que eles não lugar para ter quilombo. Quilombo é lugar para ter madureira. Aqui não. Aqui só tem bacana. Entendeu? Então, e aí, qual é a história deles? Então, eu acho que dentro do próprio movimento quilombola, não sou eu, eles foram repensando essas possibilidades e foram percebendo que, ainda que tenha diferença mas ainda que tenha diferença de experiência de cotidiano, né? Talvez de enfrentamentos, mas os enfrentamentos também não são fáceis, né? Mas eu acho que foram agregando de forma cada vez mais. Foram se agregando, assim, né? De que essa questão sobre titulação quilombola, ela extrapola o meio rural. É isso que eu estou falando. Entendeu? Ela extrapola o meio rural. Claro que eu acho que dentro do movimento, as conversas sejam separadas. Tipo, sabe, nós, quilombos urbanos, temos um X, um perfil de problema. Nós, do meio rural, temos outro X, mas nós estamos na luta coletiva, entendeu? Eu acho que não foi um problema a longo prazo. Se a gente olha o número de comunidades de urbanas que estão dentro do movimento, que estão dialogando, entendeu? Eu acho que perceberam que era um problema que extrapolava o meio rural, ainda que a base dele de diálogo tenha começado no meio rural, né? Agora, tem aqui mesmo no sul, no Rio Grande do Sul, tem vários quilômetros rurais. Porto Alegre tem uns 5 ou 6, se não me engano. Muitos, em Porto Alegre mesmo. E são super mobilizados, assim, são lugares maravilhosos. Eu estou louca para conhecer, né? Porque eu sempre ouvi muito falar, né, de tamanha resistência e da riqueza das histórias, assim, de enfrentamento mesmo. Até vi há pouco tempo um amigo que estava participando de alguma coisa lá e eu nunca fui. Então, é isso. E se a titulação é mais difícil, então, toda a titulação ela é muito difícil. Vamos colocar aqueles números que eu falei, né? De 5 mil quilômetros, que é a estimativa que o Brasil tem hoje, 3 mil e poucos processos abertos de certificação, 1.000 e poucos processos abertos no INPA, por mais de 30 anos, e a gente só tem 100 e poucas comunidades certificadas, esse número é muito pouco. Tituladas, esse número é muito pouco, o que mostra que é muito difícil, sim. O que torna difícil é o fato de você dar a terra para quilombolas. Começou daí já é difícil. Entendeu? Quem está pedindo a terra é uma das gerações que começou daí já é difícil. E é uma terra que sai de mercado. Né? É uma terra que não pode mais ser vendida, não pode mais ser leiloada, não pode mais. Ela sai do mercado. Que nem os próprios quilombolas podem vender. Né? Então, é uma terra que sai de mercado. Agora, que tipo de conflito que vai transformar isso no mais difícil, aí depende. Pode ter área rural, que é muito difícil, como eu falei, a área urbana, como eu falei aqui, do Sacopã, que fica num lugar de gente rica, milionária no Rio de Janeiro, e como é que você titula uma área dessa, tira do mercado essa área, que é uma área que poderia render milhões, para dar para umas famílias. A escritura descendente de quilombo, gente. É o que está escrito lá no processo. A população brasileira, que é um lugar que eles têm, gente, assim, como vocês aqui não, aqui a gente é chique. Entendeu? Então, tem isso. Agora tem também Búzios, por exemplo, que é um lugar caríssimo, né? De novela para Manuel Carlos. Aí vai, por que vocês estão aqui em Búzios? Meu Deus do céu, mas o tráfico vinha aqui, nessas praias que vocês estão aqui, linda, é que desembarcava a gente. Sabe, mas vai em outro lugar, vai morar em outro lugar e te veja. Né? E que essa história não conte, porque afinal
uma tristeza, né? Não é só tristeza, é de ver também, é de ver. E há também toda uma limpeza, né, sabe? Uma limpeza de passado, limpeza de cor, tudo isso aí, né? Limpeza de quem tem direito à terra. Você não pode ter direito à terra, né? Isso se perpetua. Então, depende da área. E área rural, zona também, área que está longe de tudo, mas também a gente tem aqui toda essa a parte das grandes produções, do gado destrui tudo. Entendeu? Então, é o gado, a soja, você vai estar destruindo tudo. Então, eu não vejo assim, não existe nada fácil. São todas muito difíceis, né? Aí quando eles encontram um ou outro, assim, que talvez, às vezes, acontece, tipo, eles têm esse território daqui, não é que o território é uma raridade, mas acontece, mas assim, eu vejo, é raridade. Mas o que é isso aqui? Acontece? Acontece. Mesmo assim tem conflito, porque ninguém significa, sei lá, menos ninguém, porque às vezes o conflito pode ser 1 ou 2 ou 3, isso já é pouco, perto de conflito com marinha, com frigorífico, com igreja, tem conflito com igreja. Então, e aí, mas é muito pouco ainda, né? A maioria realmente não articula, demora muito a articular. Então, se a gente for pensar todo o caso da Marambaia, demorou pelo menos 20 anos. Uma coisa que, se você for ler passo a passo, demoraria muito. Alô. Então, eu queria perguntar, primeiro, assim, no sentido bem prático, né? Tu comentou um pouquinho como é que chegou até a Marambaia, se pudesse falar um pouco mais sobre isso e sobre, assim, como se apresentar, né, para a comunidade, no sentido de que lugar que eu ocupo, como é que eu posso ajudar mais nesse contato inicial, assim, né, e de apresentar como é que nós, enquanto historiadores, enquanto pessoas que estão na universidade, podem ajudar. E outra coisa, né, pensando no que você falou agora, como é que dentro da academia a pessoa que vai lá fazer o controle é vista? Ela continua sendo reconhecida ou ela cai no ostracismo? Assim? Como é que a gente lida com a galera que está usando a história e a historiografia para fazer controle? Bom, eu vou tentar aqui não exigir muito na prova também, porque tem um monte de perguntinha aqui. E esse é um tema que, para mim, é bem especial, porque eu tive a oportunidade de atuar nesse tema. Fui com um mandato no deputado federal, fiz parte do gabinete dele, e ajudei a construir o Plano Nacional do Carnaval, de 2010 para cá. Ele tem todas novas coisas de 2010 para cá, mas eu visitei muitos desses quilombos, Porto Alegre, no Norte, no Nordeste, enfim. Esses em Paraty é lindo. Tem um quilombo em Ubatuba, em Camburi, lindíssimo. Então, muitas coisas particulares, inclusive, que eu podia aqui falar de cada um desses lugares, assim, em especial. Vou ficar com uma coisa que a prof falou aqui que mexeu muito comigo, que foi até me formulei aqui numa geografia da escravidão, assim. Que, pelo que eu entendi, Marambaia está isolado, praticamente, de uma certa forma, do continente. Se você tem o controle territorial da ilha, você está isolado. Isso me fez lembrar também de outras costas que a gente tem no Brasil, né? Você tem o Rio São Francisco, lá no Nordeste, você tem o caso do Rio Grande do Sul, que tem essa costa retilínea enorme, gigantesca, né, com a maior praia do mundo, então é difícil do porto, tem um porto embarcadouro. Então, como na geografia brasileira, esses espaços, esses postos que eram tomados privadamente, né, de 1850 até aqui, né, na mão de poucas pessoas, e como essa geografia, ela, de fato, ela serviu para a escravidão. Ela parece que é propícia para isso, né? Talvez você tenha um caso espanhol bem diferente, né? Você talvez tenha uma presença maior nesses postos de cruzamento de nações,
entre outros interesses, mas no Brasil você tinha essa imensidão, né, tão longe, e o Estado já a serviço da repressão e oprimia as pessoas. Né? E aí uma lei fica muito longe de você fiscalizar, da Inglaterra está perto, ou de outras forças que têm interesse em influenciar nesse jogo. Então, um trabalho que a gente me veio aqui muito de uma geografia, né, para a escravidão, né, para esse comércio. Então, isso me veio muito presente, e se tem estudos, se tem outros lugares que caminham também de montada com essa tecnologia. E o outro é essa questão das diásporas provocadas por esses locais. Depois se constrói os movimentos sociais e essas novas lutas o artigo, né, que institui os quilombos, e aí a gente vê os conflitos mais modernos. Né? Por exemplo, temos conflito aqui na região, por exemplo, com os agricultores familiares e os indígenas, mas já tivemos também os quilombolas do passado. Enfim, e, de uma certa forma, são movimentos sociais que também são formados por, em especial, eu tenho uma trajetória do movimento rural. No movimento rural, nós temos uma maioria de pessoas negras, temos uma maioria de pessoas pretas no campo, e às vezes a gente está aqui num território que a organização, hoje a gente tem, por exemplo, um sindicato forte, né, FETAR, que é praticamente branco, mas lá no seu seio, lá na construção sindical, do novo sindicalismo, na construção do MST e conjunto de outras forças no nosso território, estava a presença do indígena e também estava a presença do preto. E nesse processo, às vezes, quando a gente entra para a organização do movimento social, a gente perde essas identidades. E aí hoje a gente está vivendo um momento em que talvez esse indígena possa ajudar. A gente pode, dentro de uma organização social, buscar essa identidade. Talvez no caso do quilombo, pode ser não só engessado com a maneira como no passado vivia o caso do Angola Janga, né, que é o quilombo do Palmares. Não tem uma forma, não tem um formato, mas que isso inclusive ajudaria na articulação de uma rede de proteção. E você não ficar, você tem no caso a FUNAI, que ajuda os indígenas de uma certa forma. Você tive o prazer de trabalhar e dividir espaço com a Fundação Palmares, mas a Fundação Palmares ainda tem muita caminhada para se fortalecer e para ajudar, né, um pouco na luta que tem. Ainda está muito longe do que tem a FUNAI, que tem, por exemplo, o MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o INCA e tal. Tem mais essas duas coisas. Tinha essas duas coisas. Obrigada, João. Obrigada. Obrigada, gente. Vou responder aqui. Boas perguntas. Então, João, como eu cheguei na Marambaia, eu cheguei com ironia, né? Eu era estagiária e eu cheguei como estagiária de economia. Ou seja, eu cheguei com uma instituição que já desenvolvia trabalhos com eles há muitos anos, né? Isso faz com que a gente tenha, João sabe disso, João que trabalha mais com até com a questão política e tal, quando a gente quer se aproximar, isso eu aprendi no movimento social, quando a gente quer se aproximar de algum lugar, a gente sempre busca quem já está trabalhando ali mais tempo, entendeu? Quem eles confiam? Se eu for ali na porta e falar assim, e aí, gente, tudo bem, meu nome é Daniela, eu sou... Aí, fiquei muito feliz quando ela falou a formação da... Problema assim, entendeu? Porque isso é uma coisa que eu aprendi no movimento social e às vezes a gente quer fazer na universidade não funciona tanto. A universidade, ela é, dentro do ambiente acadêmico, a gente não tem tanta tradição, né, de se juntar, assim, a lógica é um pouco diferente. Que é natural do campo. Por isso que eu fico tão feliz quando eu sou convidada dentro da universidade, porque eu vejo que em algum momento também a gente tem um grupo que está tentando desconstruir isso, né? Tentando agregar mais. Então, quando a gente chega numa comunidade, por exemplo, agora eu quero conhecer as comunidades do Sul. Eu vou procurar antes quem é que eles confiam, para que eles me levem. Não é o suficiente que eu seja professora da história
não é o suficiente. Então, a minha dica é que vocês sempre procurem quem eles confiam, quem já está lá há muito mais tempo e quem eles confiam que possam apresentar vocês, né? Possam apresentar a gente. E é assim, justamente, que a rede vai se fortalecendo, sabe? É assim que a rede vai ampliando, porque você chega para somar, né? E quanto ao trabalho desenvolvido, eu acho que a gente tem que falar, né? Tem que dizer, não, eu não quero falar que eu vou pesquisar, mas você tem que falar, você vai pesquisar. Tipo, eu quero. No meu caso, inclusive, nem sei se foi, né? Você tinha que pedir autorização para a Marinha. Eu nunca pedi. Não vou caçar desse tipo. Eu nunca pedi, porque eu achava que quem tinha que autorizar era a associação. Então, como que você entrou na ilha, Daniela? Como convidada, eu nunca pesquisando. Eu sempre entrei na ilha como convidada. Quem te convidou? Foi fulano. Quem te convidou? Foi fulano. Existe uma forma legal de você entrar, que você é pesquisador, está mas eu não queria aquilo. Porque, para mim, era concordar que o dono da ilha era eles, para mim não era a comunidade, entendeu? Então, não sei se vão passar a feita, mas aí não é. Então é isso, eu acho que é o compromisso de falar. E até onde eu sei, hoje já existem associações que, acho que é isso que a gente pode falar também, associações que pegam, não, eu quero que você escreva por escrito. O que você quer? Eu sou aluno da graduação e quero pesquisar aí, porque eu quero escrever um TCC sobre o processo. Vamos, a gente vai ter uma reunião da associação e a gente vai ver se a gente aceita. Mas pode isso? Pode. Quem deve todo mundo fazer isso? Eu acho que pode, deve, porque ali estabelece um compromisso com você, com a universidade, com o aluno, com eles. Porque você pensa, quanto trabalho tem na Marambaia? Como seria bacana construir uma biblioteca sobre os trabalhos da Marambaia? Que eles tenham essa né? Então, tem comunidade que tem isso. Eu estou falando não é nenhuma mágica também. Então, eu acho que sempre o lugar é esse, né? O lugar de quem já faz, o lugar de quem chega para somar. O contralaudo, assim, eu tenho 2 casos, e é comum, mas ele também não é tão bom. Não é comum, sim. Mas assim, só que, às vezes, o que eles fazem também, que eu já vi, né? Ele é comum, são pessoas que geralmente são professores, se eles ficam assim, se eles saem, a partir do momento em que o nome é exposto, vai falar, não quero mais, não gosto mais de falar sobre esse assunto, sabe? O nome é exposto, no caso da Maria, da Marambaia, não era ninguém da história, tá? Quem respondeu foi uma professora da ciência social, da arqueologia. Eles contratam gente da arqueologia, às vezes, né, e responderam. Eu falei do outro que era uma historiadora de história da arte, mas não estava na universidade. Então, depende, assim, eles vão ficar à margem. Não, acho que já estão também, assim, por isso que talvez seja mais fácil para eles aceitarem, né? E eu acho que outra coisa é que a gente precisa ter cuidado, principalmente por ser questões do tempo presente, que o pior, eu acho que não é quem assinou, quer dizer, é o pior. Mas o cara topou, você pode bater, né? Pode bater. Eu respondi com o trabalho da Marambaia todinho, com arroz do Brasil. Mas assim, e dando os nomes. Mas o pior, às vezes, é quando a gente pega a má fé. Por exemplo, eu já vi também. Pesquisadores super comprometidos com a temática da escravidão de pós-abolição, com a produção de ponta na área, sabe? E que, às vezes, as pessoas de má fé vão lá e pegam 2 frases do cara e dizem, viu como ele está no nosso lado? E o cara demorar anos para provar. Quer dizer, não precisava demorar para provar. Mas você acha que eu, aqui no lugar que eu estou produzindo, eu diria uma coisa dessa? Jamais. Então, assim, no caso da Marambaia, eu peguei uma parte do processo que dizia que ali era impossível ter quilombo de acordo com os trabalhos do Flávio Gomes, por exemplo. E eu tinha certeza que eu não sabia disso. E aí eu fui com a professora dele e falei, você sabia que eu não estou aqui no processo? Então, o cara disse que, de acordo com os teus trabalhos, que é impossível
Sei que eu não sei, esse cara nunca leu nada meu. Foi quando ele me mostrou que não devia ser assim. E aquilo se imagina para o cara saber disso. Né? E não ter sido consultado. E já aconteceu isso com ele mais 2 vezes. Assim. E é um cara que a maior produção de quilômetro no Brasil, um cara que tem o maior compromisso com a temática da escravidão, o maior compromisso com a temática de pós-evolução. Aconteceu também com outro professor, com o Fábio, aconteceu também de pegar uma frase, vários outros, né? O da Bahia, tudo isso. Então, muitas vezes eles fazem isso, eles recorrem a alguma referência que jamais tomaria fazer o serviço sujo e pegam nos 3 frases e dizem isso, porque muitas vezes, porque isso acontece no judiciário, o cara nem vai saber desse cara. Precisaria de alguém sentar e ler com calma, né, para achar quando aparece lá, ninguém teve a chance de dizer. Também acontece, né? Então, é isso. Agora, sobre a Marambaia, geografia da escravidão. Né? Hoje, quando eu estava vindo para cá, hoje eu acordei com uma mensagem da Hebe, né, que foi minha mentora que eu falei aqui, que trabalhou em São José, dizendo que um livro da gente, que ela organizou, né, comigo e com os outros orientantes dela, da Hebe, que trabalharam com comunidades negras rurais, e que vai ser disponibilizado agora em breve. Vocês vão poder baixar, que é Diáspora em Lugares da Escravidão, sabe? Depois eu faço direitinho, mas porque foi hoje de manhã, ela me acordou com essa notícia. E esse livro é de 2010, 2011, não, 2013. Não sei, gente. Já tem 10 anos já. Não tem aqui. E o argumento dela do livro é esse. Como que a partir das pesquisas com comunidades negras rurais, com comunidades quilombolas, contando a história do tráfico, a gente consegue ver o mapa da ilegalidade. É isso. Então, eu contando a Marambaia, o Thiago contando o Bracuí. Então, ouvir as comunidades remanescentes de quilombo hoje, porque é isso. Foi proibido, né? Hoje a gente até sabe que teve sim repressão em 1861. Eu peguei vários processos de repressão em 1861 na ilha. Peguei vários. Estão todos no arquivo de Itamaraty. Então, até teve, né? Só que é o que você falou, no tamanho do Brasil, né? E então, como que continuava chegando gente? Continuava. E como que a gente sabe, né? Se nem tudo conseguiu dar conta de prender, né? Se a repressão não deu conta de prender todos eles. Porque a gente tem o Valongo, eu também trabalhei ali no Valongo, a gente tem os números do Valongo, os números de quantos chegaram na legalidade. Mas na legalidade, a gente tem estimativas dos processos que sobraram do que foi reprimido. O que eu contei aqui foi processo de repressão. Né? De achar também que ficou tudo a Deus dará. Não ficou. Só que existe uma outra forma de acessar esses lugares, essa geografia da escravidão, que é ouvir as comunidades. Quantos falam que aqui também é hora de desembarcar? Né? Então, e é esse o grande argumento da Hebe, que faz a Hebe escrever, organizar o livro, né? Ela ser isolada do continente, isolada. Na época não tinha marinha, provavelmente na aeronáutica não tinha essas bombas, eles conseguiam chegar no continente através da restinga, mas com o tempo isso foi mais difícil. Mas é isso, mesmo estando isolado, eu gosto sempre de pensar na perspectiva de estar isolado, mas não estar acomodado. Né? Eles estão isolados, mas as coisas estão acontecendo ali. Né? Como eu falei, tem quilombo ali dentro que ninguém consegue pegar. Tem desembarque acontecendo que ninguém consegue pegar. Mesmo isolado, vamos colocar de plantão 24 horas, ninguém consegue pegar. Então, é o isolado que está em diálogo, né? Que eu acho que é bem o que o Flávio fala quando ele estuda também a Baixada Fluminense, né? Criado a geografia da escravidão e é isso. E do outro lado também, de uma certa forma, os intercursos que tem alguma maneira, de uma certa forma, tu está ovo ali, de uma certa forma, em certo período, está fora do porto. Tá em frente. Em frente a gente chegando. A Marambaia está juntando de frente. Do outro lado é a Ilha Grande, tem gente chegando na Ilha Grande. E nós, cada estado é um rio que divide outro. Mas também não é o único lugar do Rio. Estão chegando também em Búzios. Estão chegando também estão chegando em outros lugares. Então, aqui também. Então, por isso que eu falei, os processos de auditoria, eu olhei o Rio, mas não tem na Bahia também, né? Tem
Em Florianópolis tem muito. Santa Catarina tem muito, né? Então, é isso. E a questão dos sindicatos, eu concordo muito com você, totalmente. E eu tenho certeza, e você sabe também, que essa é uma pauta de discussão das próprias comunidades, né? Que destacam isso, como que vem de uma experiência que é ligada também à cor desse grupo e como que a gente faz para não deixar isso de lado? Eu acho que uma das coisas que tem, eu não sei, né, que tem acontecido é que cada vez mais eles vão se... Existe aquele sindicato que cuida de umas questões e outras. Então tem... E se falando da questão quilombola, não pode ter não quilombola dentro da associação. Mas o território é um, onde não também tem quilombola e não tem quilombola. Então, os quilombolas vão ficar aqui, vão se organizar de um jeito, mas eles não vão deixar de estar afiliados nos outros também, onde eles vão discutir outras questões, né? Mas aí, na hora de falar sobre quilombo, aí a gente fecha a porta, aí vai ser só aqui. E dentro do próprio movimento quilombola, criar discussões sobre mulheres quilombolas, né? Que tem também. Então, e eles vão se organizando... eu vejo esse movimento. Agora, que isso é um processo ótimo para se acompanhar, né? Principalmente dentro do campo das ciências sociais e dos antropólogos, sociólogos, muito bom, né? Eu acho formidável também, né? Ver como que eles vão... os pescadores. Tem na Marambaia o sindicato dos pescadores. Tem pescador que é quilombola e tem pescador que não é quilombola, mas tem um sindicato maior, né? Então, acho que é por aí. E é isso, eu também concordo que esses diálogos, né, da FUNAI, né, da Palmares voltando agora, e concordo assim, também porque agora eles sabem disso. Tanto é que várias reuniões que eu ia, assim, os quilombolas se chamam e os indígenas se chamam de parentes, né? E os quilombolas e os indígenas se chamam de primos, né? Então, eles decidem a confiança, as decisões, eles compartilham. Eu vi em diversos momentos isso de forma compartilhada, né? Justamente pelo histórico de atuação, de pensar no movimento, né, da atuação da FUNAI e tudo mais. São todos fenômenos assim, que a gente consegue acompanhar, né? Precisa de tempo e de possibilidade de estar perto, né? Eu sinto muita falta, sim, mas mas a minha vida também mudou e eu fiquei na universidade, mas eu sinto muita falta, assim. Eu sou uma historiadora que tem falta de campo. Eu acho que a gente se a professora deve estar já com a voz bem cansada. Mas eu queria agradecer a sua presença aqui e a sua contribuição. Foi bastante engrandecedora, pelo menos para mim, e também para os colegas, né? Foi uma discussão bastante pertinente para a gente. E poder dialogar um pouquinho sobre esse compromisso, né? Sobre esse diálogo que a gente pode estabelecer com as comunidades quilombolas aqui também no Rio Grande do Sul é muito importante para a gente, quanto formandos, né? Em diversos cursos de licenciatura, né? O nosso PET é bem diverso. Então, a interdisciplinaridade, ela acontece, né, no nosso programa. Então, é uma discussão bastante pertinente que espero que a gente possa levar mais para frente também. Então, quero agradecer muito a sua presença aqui hoje e espero que a gente possa estabelecer mais diálogos pela frente também, que seja só uma porta de entrada, né? Então, só agradecer mesmo. Muito obrigado, minha professora. Agradeço em nome do PET para isso todo o nosso coração. Agradecer muito a sua presença. As nossas portas estão sempre abertas para a senhora, por favor. E faça mais diálogos incríveis com nós. Muito obrigado, professora. Obrigada. Vou acabar a gravação aqui.